A forma como eu imagino o futuro é sempre uma forma muito otimista, porque eu sou otimista por natureza. Os meus filhos às vezes me criticam muito, porque quando as coisas parecem muito difíceis, muito complexas, eu vejo sempre um caminho que nos vai levar a que isto resolve-se, tem que se resolver. E às vezes não é porque eu possa dizer exatamente, é mais convicção. Está aqui por dentro, de que tem que mudar. Eu acredito muito na natureza humana e na capacidade de nós, como humanos, transformarmos realidades que, à partida, podem parecer desastrosas, mas pode-se transformar esse desastre, quer dizer, numa oportunidade para se construir uma coisa ainda melhor. Portanto, o futuro, para mim, depende muito de como nós contribuímos para as novas gerações crescerem mais em solidariedade, num ambiente em que comunicam, mas comunicar de verdade uns com os outros e constroem e ampliam os espaços de solidariedade e de entendimento à medida que forem reduzindo os espaços de divergência e de desacordo, se assim podemos dizer. Por outro lado, eu creio que o impulso natural dos jovens, pensa bem, o impulso natural dos jovens não é de se agredirem uns aos outros. À medida que crescem é que nós influenciamos para eles construírem estas paredes psicológicas. Mas as camadas mais jovens, de uma maneira geral, são muito mais abertas a abraçarem uns aos outros. E nós temos hoje em dia, na história, uma família humana que tem mais jovens do que adultos, do que velhos até, no global. E é esse o motivo porque eu tenho a confiança de que, se nós fizermos bem o nosso trabalho, se nós ouvirmos e encorajarmos que eles se definam, eles de certeza vão criar um mundo muito mais humano, mais solidário. Não vai acontecer por si só, mas eu vejo, se um jovem do Brasil pode comunicar com um jovem japonês numa fração de segundos, através dos meios de comunicação, esse é um poder, é um instrumento muito poderoso para ultrapassar as barreiras que estávamos a falar. Se através disso, em vez de só comunicar e passar mensagens, mas se encorajar um debate construtivo, então há de se compreender que um jovem que está no Japão pode comunicar com um jovem que está em Guatemala e eles sentem que têm muita coisa em comum, muito mais em comum do que aquilo que têm em diferença. E esse é o mundo que nós queremos, não é? Que nós gostaríamos que os nossos filhos pudessem viver. Não os meus filhos, os meus netos neste momento, porque os meus filhos já são grandes, mas os meus netos. A verdade é que as coisas não vão acontecer por si só. É preciso investir nisso. É preciso encorajar que esses jovens se aceitem mutuamente e não se deixem influenciar por aquelas paredes que nós adultos já andamos a construir, com os nossos medos, mais uma vez voltando aos medos. Medo do outro, não é? O medo daquilo que nós não conhecemos. Eles conhecem muito mais e quanto mais conhecimento eles tiverem, menos medo vão ter. Por isso eu acredito que o futuro vai ser bom. Mas há uma coisa que eu gostava de mencionar, que me preocupa muito. É que as novas gerações têm que construir um mundo sem desigualdade. Este é um dos grandes desafios do nosso tempo, que nós fizemos.
Mas eles podem construir um futuro sem desigualdade. Têm tudo nas mãos para acabar com a desigualdade. Eles podem produzir comida para todos. Não há razão, quer dizer, para haver pessoas que comem e outros que não comem. O conhecimento científico que já se desenvolveu, que a família humana já desenvolveu, acessível a todas as pessoas, pode ser acessível, inclusive utilizando os meios tecnológicos que hoje existem. Portanto, eles têm condições realmente de fazer um mundo mais próximo uns dos outros, que respeite, quer dizer, cada um com a sua dignidade, que partilham tudo o que existe, que se possa partilhar.